A modernização legislativa aventada pela reforma vem inspirada nos ideais do Código Modelo de Processo Penal para a Ibero-América, né? Um modelo institucional que serve de proposta aos mecanismos de solução dos conflitos sociais na América Latina após o processo de redemocratização pelo qual passou a região. Ela supõe uma nova organização judiciária com a necessidade de reestruturação dos países interessados, tendo por linhas básicas o respeito à dignidade do acusado, do suspeito, o devido processo legal, o modelo acusatório, a transparência dos procedimentos e a desburocratização, né? Ela trata-se de um trabalho de vários anos, apresentado, enfim, à comunidade científica em 1988, nas Jornadas Ibero-Americanas de Direito Processual. E aí, no mesmo ano, foi promulgada a Constituição Federal Brasileira de 88, que abraçou claramente o modelo acusatório de processo penal, conferindo, né, titularidade exclusiva da ação penal pública ao Ministério Público, no seu artigo 129, inciso 1. E aí o princípio acusatório, que foi o principal norte do modelo aqui da nome, né, pressupõe a separação das funções de acusar, defender e julgar, além da respectiva entrega de cada uma a sujeitos processuais diferentes, né, fortalecido assim o princípio da demanda, que implica a inércia do juiz na instauração do processo penal. E aí o Código de Processo Penal de 1941, ele tinha o adotado apenas formalmente, pois na exposição dos motivos no item 5, ele proclamava a completa separação entre o juiz e o órgão da acusação, devendo caber exclusivamente a este a iniciativa da ação penal, o intuito que a própria legislação cuidava de afastar, né? E aí é que o CPP, ele contemplava ainda procedimentos iniciados de ofício, nos seus artigos 26 e 531, os chamados procedimentos judicialiformes, que foram só reconhecidos superados pelas jurisprudências após o advento da Constituição de 88, além de outros casos de choque, né, com o princípio acusatório, entre os quais a previsão a seguir analisada do artigo 384 do CPP. E aí os institutos da Imensio Libelli e da Mutatio Libelli estão intimamente ligados ao princípio da correlação entre acusação e sentença, segundo o qual deve haver estrita correspondência entre o fato descrito na petição acusatória e o fato pelo qual o acusado seja condenado. São decorrências diretas do sistema acusatório de processo e do princípio da inércia da jurisdição. Constituem garantia efetiva do réu, né, dando-lhe a certeza de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de defender-se, né, da imputação que apenas será julgado nos limites do pedido do autor. A imputação ela é atribuída ao acusado pela prática de determinada conduta típica, ilícita e culpável, e de todas as circunstâncias penalmente relevantes. E aí, na lição de Maria Cristina Faria Magalhães, a regra de correlação é um dos meios pelos quais vários princípios constitucionais processuais se efetivam no curso do processo, né? E é o princípio acusatório, o princípio da inércia da jurisdição e os princípios do contraditório e da ampla defesa. E aí, entrando um pouquinho no sistema acusatório, a regra do sistema acusatório no Brasil, para os crimes de ação penal de iniciativa pública, é a de que o Estado cumpra dupla função, a de acusar e a de punir, ou absolver, se for o caso, né? A função acusatória, ela é conferida ao Ministério Público, que o faz por meio da denúncia, cujo conteúdo vem definido no artigo 41 do CPP. Assim, né, deve conter o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, bem como outros elementos para individualizar o máximo possível a conduta e o agente. A denúncia, quando recebida, né, na integralidade, é o parâmetro para a persecução penal, inclusive porque as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas pelo magistrado, né, geralmente são baseadas nos fatos ali narrados, de acordo com a sucessão de provas produzidas. Então é importante salientar também que em algumas situações, no decorrer da apuração, visualiza-se uma espécie de incompatibilidade entre o que está narrado na inicial acusatória e os fatos da realidade. E aí, ocorrendo isso,
faz-se necessário que o Ministério Público adeque a denúncia, não só para permitir a participação efetiva e satisfatória da defesa, como também para permitir que a sociedade saiba com razoável precisão o que se está imputando ao agente, né? Qual a dimensão disso. Então, para tanto, cabe ao Ministério Público realizar o aditamento à denúncia, projetando o fato real, ou parte dele ainda não mencionado, no universo processual sob a rúbrica de delito. E eis a consubstanciação da verdade processual necessária para a rigidez da persecução. E aí, nesse ponto, avultam dois princípios basilares na teoria do processo. O princípio do contraditório pressupõe o binômio informação e reação da parte. Assim, é fundamental a ciência dos atos do processo de forma abrangente, possibilitando a oposição a tais atos, né? Observa-se que parte, né, no que se refere ao processo penal de modo específico, deve ser entendida não só pela perspectiva da defesa, como também da acusação. Por mais que se entenda haver posição de desigualdade entre o parquê e réu, é que possa parecer benéfico a esta ausência de manifestação daquele em um ou outro momento processual. Essa impressão é equivocada, como será demonstrado ao longo do estudo, né? Ademais, há o princípio da ampla defesa, pelo qual toda a matéria que está sob apreciação deve ser submetida à análise da parte defensiva, com o escopo de atuar com todos os meios a ela inerentes. Para tanto, em princípio, o conteúdo da denúncia deve se manter delimitado da mesma maneira durante todo o curso do feito. Supervenientes alterações serão debatidas posteriormente por envolveres os institutos em epígrafe. Um terceiro princípio que merece ser mencionado é que será detalhado adiante é a inércia da jurisdição. Por ele, a imparcialidade do magistrado está diretamente relacionada ao sistema acusatório, de maneira que a função de buscar elementos de prova cabe ao órgão acusador, que não se imiscui da figura do juiz. E aí, retomando o aditamento à denúncia, esse acréscimo feito pelo Ministério Público tem a característica de ser objetivo ou subjetivo. Assim, este se refere aos sujeitos relacionados aos fatos, quando há agentes que não foram incluídos no polo passivo anteriormente, ou o foram de maneira equivocada, ao passo que aquele se refere aos próprios fatos, cuja descrição não se afigura como a realidade apresentada. A função de punir, por sua vez, cabe ao magistrado. Com isso, ao término da instrução criminal, diante das agidas pelo Ministério Público, o magistrado profere sentença que condena ou absolve o agente. Nesses termos, a estrutura da sentença é trazida no artigo 381 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se em relatório, fundamentação e dispositivo, sem os quais a sentença é nula. O relatório tem o escopo de listar os principais momentos e documentos do processo, como também mostrar ao juiz que efetivamente esteve em contato com os autos de maneira próxima. O dispositivo textualmente afirma a absolvição ou condenação do réu, e neste caso fixa a pena ser por ele cumprida. A fundamentação propositadamente foi deixada por último, já que por aqui começa a análise da problemática envolvendo a correlação entre a acusação e a sentença. Na fundamentação, o juiz deve trazer toda a razão de decidir pela condenação ou absolvição, ou seja, enfrenta as teses apresentadas pela acusação e pela defesa, destacando os pontos que considera mais relevantes para conduzi-lo em uma outra direção. Por isso, analisa os fatos e as teses jurídicas construídas sobre eles, valorando-os de acordo com seu convencimento. Diante disso, é proibido que o magistrado conheça de questões não suscitadas quando a lei exige a iniciativa da parte para tal, o que vem expresso no artigo 128 do CPC, Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. A intenção é evitar que o juiz deixe de observar a disposição do fato criminoso ou faça exacerbando tais limites, o que representaria julgamento ultrapetita, citrapetita ou extrapetita.
Assim, surge o Instituto da Mutatio Libelli, cujo tratamento mudou de figura com a reforma efetuada pela Lei nº 11.719, de 2008, no CPP. Com isso, o critério objetivo para aferição da necessidade de o Ministério Público aditar a denúncia deixou de existir, de modo que outra construção teve de ser feita para suprir o parâmetro anterior, mormente em se analisando o objeto do processo. Nesse sentido, parafraseando Bardaró, o aspecto acusatório deve coincidir com o aspecto decisório. Portanto, caso o magistrado vá além deste âmbito, ele próprio se investe na função de acusar, o que é vedado pelo ordenamento, Agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da correlação ou congruência e a importância do contraditório do sistema acusatório. Fazendo alguns ajustes, pois o autor estava se referindo ao processo civil, nos serve o conceito de Aragoneses Alonso. Por congruência, deve entender-se aquele princípio normativo dirigido a delimitar as faculdades resolutórias do órgão jurisdicional, pelo qual deve existir identidade entre a decisão e o debatido, oportunamente, pelas partes. Esse importante princípio impede que o juiz, ao proferir sentença, extrapole os limites da acusação. Trata-se da vedação ao julgamento extra petita, ou seja, ao sentenciar a ação, deve ater-se ao fato descrito na denúncia ou queixa, não podendo extrapolar seus limites. Deve haver, portanto, correlação entre o fato imputado e a sentença proferida pelo juiz. Nos crimes de ação pública, se o juiz entender que a prova de crime diverso daquele narrado na denúncia ou na queixa subsidiária da pública, deverá dar oportunidade para o Ministério Público aditá-la. Somente se houver tal aditamento pelo promotor ou pelo Procurador-Geral de Justiça é que o juiz poderá proferir sentença condenando o réu pela nova imputação. Ou seja, considerando que acusados defendem os fatos criminosos a serem imputados, deve existir correlação entre o fato narrado na denúncia ou queixa e o teor da sentença, isto é, o juiz só pode julgar aquilo que está sendo submetido à sua apreciação, não podendo extrapolar os limites da acusação com julgamentos ultra e extra petita, além ou fora do pedido. É claro, contudo, que em alguns casos, o juiz pode reduzir o alcance da acusação, desclassificando o delito ou reconhecendo a forma tentada. O princípio da correlação está regulamentado no Código de Processo Penal, em seus artigos 383 e 384, por meio dos institutos conhecidos respectivamente como emendatio e mutatio libelli, os quais vão ser aprofundados posteriormente. Ari Lopes, em sua obra Direito Processual Penal, explica que no estudo da correlação é fundamental a leitura conjugada com os princípios processuais do contraditório e ampla defesa, como já visto, mas também com o que já explicamos acerca do sistema acusatório, pois vincula-se com o princípio da inércia da jurisdição. A regra da correlação congruência somente tem razão de ser em um sistema acusatório, pois é um mecanismo que concretiza, na dinâmica do processo penal, os princípios constitucionais citados, especialmente contraditório, que somente encontra condições de existência no sistema acusatório. Grande parte dos problemas em torno da correlação no sistema processual penal brasileiro decorrem do fato de nosso modelo ser neo-inquisitório. A estrutura do Código de Processo Penal está alicerçada na matriz inquisitória, pois a gestão da prova está nas mãos do juiz. Basta uma rápida leitura do artigo 156 e tantos outros que conduzem ao ativismo judicial tipicamente inquisitório. Mas sempre devemos recordar, o modelo constitucional é acusatório. Diante desse conflito, não há outra opção a ser seguida que não a luta pela prevalência da Constituição e da filtragem constitucional. Ainda, por imposição do sistema acusatório constitucional, deve o juiz manter-se em inércia, só atuando quando invocado pelas partes e na medida da invocação. A inércia é fundante da jurisdição e ainda garantidora da eficácia do sistema acusatório, que, por sua vez, assegura o contraditório. Quando o juiz assume uma postura ativa, agindo de ofício na busca da prova, na decretação de medidas cautelares, como infelizmente autoriza o artigo 156, ainda que substancialmente inconstitucional, revogado tacitamente pelo artigo 3º-A, fulmina numa só tacada a estrutura acusatória, o contraditório, a ampla defesa e o princípio supremo do processo, a imparcialidade do julgador. Como adverte Badaró, o juiz não pode prover sem que haja um pedido, e como consequência, daí decorre outro princípio. O juiz não pode prover diversamente do que lhe foi pedido. A inércia da jurisdição é fundamental, pois sobre ela se estruturam diversos institutos do processo penal, além do próprio sistema acusatório constitucional, de modo que a decisão desconectada do que foi objeto de imputação gera uma sentença congruente. Destacamos no conceito de Aragoneses Alonso, anteriormente citado, a necessidade de identidade entre a decisão e o que foi debatido, pois, para além do que foi pedido, há que se ter sempre presente o necessário contraditório e a defesa. Logo, é reducionismo pensar o princípio da correlação ou congruência no binômio acusação-sentença, pois não se pode admitir a decisão acerca de matéria não submetida ao contraditório. Portanto, os limites da decisão vêm demarcados por uma dupla dimensão, a acusação e contraditório. Do contraditório,
nessas condições de possibilidade de exercício dos direitos de defesa, outra regra de ouro é constituir o due process of law. Assim, quando falamos em defesa, nesse momento, não fazemos no sentido estrito, do direito de defesa, distinto do contraditório por suposto, mas sim no sentido mais amplo, do todo, integrando o contraditório e o direito de defesa. Quanto ao direito de defesa, é obviamente atingido pela sentença congruente, pois subtrai do réu a possibilidade de defender-se daquilo que foi objeto da decisão, mas que não estava na acusação. Essa surpresa gera um inegável estado de indefesa, com evidente prejuízo, para aqueles que ainda operam na lógica do prejuízo para a decretação das unidades processuais. O direito de defesa, ainda que distinto, mantém uma íntima correlação com o contraditório, devendo a acusação ser clara e individualizada para permitir a defesa. Mas de nada servem essas regras em torno da imputação se o juiz modificar, no curso do processo, as questões de fato ou de direito, gerando a surpresa e a situação de evidente cerceamento de defesa, pois o réu não se defendeu desse fato novo ou dessa nova qualificação jurídica, por exemplo. Apenas para não gerar confusão, explicamos que o direito de defesa é, obviamente, afetado pela sentença congruente, mas a regra da correlação não se funda apenas sobre ele. Ou seja, não está a congruência ou correlação ao serviço exclusivamente da defesa, mas também do contraditório do sistema acusatório. Como explica Giovanni Leone, o interrogatório também se destina a delimitar o âmbito da decisão do juiz, no sentido de que ele não pode pronunciar uma decisão sobre um fato diferente do imputado. Assim, a correlação entre imputação e decisão se opera tanto no interior da instrução, quanto nas relações que se estabelecem entre a instrução e o julgamento, e não apenas nessa segunda hipótese, julgamento-decisão. Isso é fundamental para compreender-se que a correlação já se faz valer no momento do interrogatório e ao longo de toda a instrução. A correlação, na verdade, não é apenas entre acusação e sentença, mas entre acusação, defesa, instrução e sentença. É possível, assim, alterar-se a pretensão acusatória, especialmente seu elemento objetivo, mas desde que exista estrita observância do contraditório para evitar surpresas e permitir a eficácia do direito de defesa. Dessarte, é evidente a incompatibilidade de contraditório do sistema acusatório com o ativismo judicial, ou seja, com o juiz agindo de ofício nessa modificação da pretensão acusatória. Bom, dando continuidade à apresentação, agora nós vamos falar acerca do Instituto do Emendatio Libelli. Sabemos que, ao oferecer a denúncia ou queixa, o acusador deve necessariamente descrever um fato criminoso e, ao final, dar a ele uma classificação jurídica. O réu, conforme já mencionado, defende-se da descrição fática e não da classificação a ele dada. Assim, pode acontecer de o juiz entender efetivamente provado o fato descrito na peça inicial, mas discordar da classificação dada pelo acusador. É nessa hipótese que surge o Instituto do Emendatio Libelli, previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal. Nessa previsão, o juiz pode diretamente condenar o réu na classificação que entender ser correta, sendo dispensável qualquer formalidade, como o aditamento da denúncia ou da queixa. É necessário uma ressalva, porque é fundamental a garantia do contraditório em sua plenitude, como se observa nas regras previstas no artigo 9º e 10º do Código Processual Civil, que proíbe o magistrado de proferir decisões sem que as partes tenham tido prévia oportunidade de influenciarem no julgamento, motivo pelo qual o órgão acusador e notoriamente a defesa deverão ser instados a manifestar-se sobre a classificação jurídica que o juiz vislumbra aplicar a partir desse instituto. Além disso, a partir desse instituto, é possível que, com essa nova classificação, o juiz tenha de fixar apenas uma pena mais gravosa. Um exemplo disso é em uma situação hipotética na qual o promotor ele descreve certo fato criminoso e o classifica na denúncia como estelionato. E o juiz, ao analisar a prova para proferir a sentença, verifica que o fato narrado na denúncia foi efetivamente demonstrado, mas entende que a referida conduta configura-se como furto mediante fraude. Assim, ele pode condenar o acusado imediatamente por esse último crime, mesmo sendo mais grave que o estelionato. Por conta da emendatio libelli, pode também um juiz reconhecer diretamente qualificadores e causas de aumento de penas descritas na denúncia ou queixa e que, por equívoco, não constaram da classificação jurídica. Além disso, as agravantes genéricas podem ser reconhecidas pelo juiz nos crimes de ação pública, mesmo que não tenha sido constatado da descrição fática da denúncia. Uma vez que o artigo 385 do CPC admite tal providência nos crimes dessa natureza. Caso, porém, trate-se de ação privada,
O juiz só poderá reconhecer aquelas que constem expressamente na narrativa da queixa. Caso contrário, apenas se houver o aditamento, o juiz poderá reconhecê-las. A reincidência não precisa constar da denúncia ou queixa, porque não diz respeito ao fato delituoso em apuração, e sim aos antecedentes do acusado. O Instituto da Emmendatio Libelli permite até mesmo que o juiz condene o réu por 2 crimes, cujas descrições constem da denúncia, embora o promotor só tenha feito a acusação formal por um deles. É o que ocorre, por exemplo, se o promotor narra que 2 pessoas cometeram tráfico de grande quantidade de droga, que foram buscar na Bolívia, transportaram de caminhão para São Paulo e estavam vendendo. E ao final da denúncia os acusa apenas pelo crime de tráfico, mas o magistrado na sentença os condena por este crime e também pelo delito de associação ao tráfico. A fim de ilustrar melhor esse instituto, nós trazemos uma emenda referente ao entendimento do STJ, que pacifica em um trecho da sua emenda esse instituto, ao alegar que dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar a pena mais grave. Esse trecho lido refere-se a um HC, tramitado no STJ, de número 182/342, em São Paulo. Dando continuidade a esse tema, para além da gente fazer essa definição do Instituto, é interessante a gente frisar que esse Instituto ele pode ser aplicado em grau recursal, desde que respeitado o princípio que veda a reformatio imper jus, ou seja, não será cabível alteração na capitulação pelo tribunal se importar a agravação da pena, caso o recurso seja exclusivo da defesa. Um exemplo: o réu pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil, em recurso da acusação ou da defesa, o tribunal mantém a pronúncia, mas altera a qualificação da qualificadora narrada na denúncia, para motivo torpe. Isso também é trazido, esse raciocínio ele é ilustrado por meio de um entendimento que nós colacionamos, esse já vindo do STF, em que na emenda, que é uma emenda referente ao HC 95.660, que tem como relator o ministro Menezes, em um trecho da emenda destaca-se: o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a decisão que impronunciou o paciente para submetê-lo a julgamento por suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada, não inovou quanto aos fatos originalmente descritos na denúncia oferecida, mas apenas deu-lhes definição jurídica diversa. Então, esse é um caso que nós optamos por trazer nessa abordagem para ilustrar como esse instituto ele não se restringe à primeira instância, podendo ser até mesmo acionado em sede de apelação. Para além desse raciocínio, a gente também considerou importante abordar esse instituto como sendo o propiciador da suspensão condicional do processo. Por quê? Se, em consequência da definição jurídica diversa dada pelo juiz na sentença, houver a possibilidade de suspensão condicional do processo, conforme o artigo 89 da Lei 9.099, de 95, o juiz dará vista dos autos ao promotor de justiça para que efetue a proposta da suspensão, caso não tenha ele recorrido da sentença. É o que diz o artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Suponhamos que o Ministério Público tenha descrito o fato corretamente na denúncia e o classificado como furto mediante fraude, delito cuja pena mínima é de 2 anos e não dá direito à suspensão condicional do processo. O juiz, entretanto, entende que o fato narrado e comprovado configura crime de estelionato e considera o réu incurso nesse crime ao proferir a sentença. Assim, o magistrado deve intimar o Ministério Público dessa sentença para que recorra, faça proposta de suspensão ou fundamente a recusa, se entender que o réu tem maus antecedentes, por exemplo. Feita a proposta, o acusado e seu defensor devem ser notificados para dizer se a aceitam. Se o fizerem, será iniciado o período de prova que suspende o processo no estado em que está.
Assim, se for revogada posteriormente a suspensão, por exemplo, pelo descumprimento das condições impostas, o acusado e seu defensor terão ainda o prazo de 5 dias para apelar do mérito da sentença condenatória. Pode o réu, todavia, recusar a proposta de suspensão e imediatamente ingressar com recurso de apelação contra a sentença que o condenou por estelionato, pleiteando a absolvição. Salienta-se, por fim, que se o acusado aceitar a suspensão condicional e cumprir as condições impostas, sem dar causa à revogação do benefício, o juiz, ao término do período de prova, decretará a extinção da punibilidade, restando prejudicada a sentença condenatória lançada, que não havia ainda transitado em julgado para a defesa. Nem o Código de Processo Penal e tampouco a Lei 9.099 prevêem a possibilidade de o juiz discordar da capitulação jurídica logo na oportunidade do recebimento da denúncia e devolver os autos ao Ministério Público para a proposta de suspensão condicional do processo. O momento adequado para isso é o da sentença, nos termos do já referido artigo 383, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E nesse sentido, a fim de ilustrar esse posicionamento, nós trazemos essa ementa referente ao HC 87.324, de relatoria da Carmen Lúcia, do STF. E para além, por fim, a gente destaca um outro potencial efeito desse instituto, que é o encaminhamento do processo a outro juízo. Se em razão da nova definição jurídica dada pelo juiz entender-se que o fato narrado na denúncia é de competência de outro juízo, a este juízo será encaminhado os autos para o prosseguimento do feito. Isso é fundamentado com base no artigo 383, parágrafo 1º do CPC. Agora, posteriormente, apresentaremos o Instituto da Mutatio Libelli. A mutatio libelli pressupõe que, durante a instrução do juízo, surja uma prova elementar ou circunstancial que não foi descrita implícita ou explicitamente na denúncia ou na queixa. Então, enquanto na emendatio libelli a descrição fática contida na denúncia ou queixa coincide com as provas colhidas durante a instrução, na mutatio libelli isso não ocorre. As descrições de determinado fato não coincidem com as provas colhidas. Então, nessa situação da mutatio libelli, o artigo 384, caput, do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte: encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos do elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá editar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se o termo o aditamento quando feito oralmente. Então, o artigo 384 estabelece que o promotor deverá editar a denúncia ou a queixa para que seja efetuada a correção. E aí, temos eu botei aqui algumas situações para exemplificar. Então, primeiro, a denúncia descrita numa recepção dolosa e a prova colhida na audiência demonstra que ocorreu uma receptação culposa. Como a modalidade e a espécie de culpa não está descrita na denúncia, torna-se necessário o aditamento, mesmo sendo menor a pena da receptação culposa. Segunda situação, tem uma denúncia descrita em uma subtração praticada sem violência ou grave ameaça, ou seja, um crime de furto. E durante a instrução, contudo, a vítima e as testemunhas dizem que houve agressão como meio para a rapina. Essa circunstância não descrita na inicial deve ser objeto do aditamento, ainda que a nova definição torne o crime mais grave, que seria o roubo. A propósito, dentro dessa situação, tem um julgado do STJ, que é o habeas corpus 160940 de Pernambuco, foi julgado em 2010, que entendeu-se, o julgado diz o seguinte: é certo que o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não de sua capitulação legal. Contudo, se circunstâncias elementares do tipo penal de tortura não foram descritas na denúncia, que imputava ao paciente a prática de lesões corporais graves, fica afastada a hipótese de emendatio libelli. Trata-se, então, da mutatio libelli, a qual depende de escrita observância do procedimento previsto, como eu mencionei, no artigo 384 do Código de Processo Penal.
Então, deverá também ser feito o aditamento se a denúncia descrevia um crime simples e durante a instrução ficou provada alguma qualificadora ou causa de aumento de pena. Quando a denúncia descreve crime tentado e fica demonstrado que o crime se consumou, faz-se necessário o aditamento também, porque a denúncia não descreve o momento consumativo. Todavia, se a denúncia imputa um delito consumado e a prova colhida demonstra que o crime não passou da esfera da tentativa, não é necessário esse aditamento. Um ponto a se atentar a respeito da distinção entre a emendatio e a mutatio libelli é que a mutatio libelli sempre que, durante a inscrição criminal, restar evidenciada a prática de ilícitos cujos dados elementares do tipo não foram descritos, nem sequer de modo implícito, ela dá-se então na peça de denúncia. Nesses casos, é necessário oportunar aos acusados a impugnação também desses novos dados factuais em homenagem à garantia da ampla defesa. E vai ocorrer a emendatio libelli nos casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença. Então, vai ter uma diferença apenas na qualificação jurídica entre os fatos e os incidentes. Ocorrendo a emendatio libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu já se defendeu dos fatos que eles são imputados e não das respectivas definições jurídicas. Isso foi o entendimento firmado também pelo STJ no habeas corpus 87503 de 2006. No procedimento da mutatio libelli, se o aditamento tiver sido feito de forma oral, ao término da audiência de instrução, será reduzido a termo. O defensor terá, então, no prazo de 5 dias para se manifestar a respeito, salvo se preferir fazê-lo de imediato na própria audiência, e, em seguida, os autos irão conclusos para o juiz receber ou rejeitar o aditamento. É possível também que o Ministério Público tenha requerido vista dos autos para apresentar o aditamento por escrito. Em tal caso, assim como prescreve o artigo 384 do CPP, será concedido 5 dias para essa providência. Igual prazo será concedido para o defensor também se manifestar. Caso seja recebido o aditamento, o juiz designará nova audiência em continuação para a inquirição de testemunhas, novo interrogatório do réu e realização de debates e julgamento. No artigo 384 também, mas não mais no caput, no parágrafo 4º do Código de Processo Penal, com a resolução dada pela Lei 11.719 de 2008, foi estabelecido que na hipótese em estudo cada parte pode arrolar até 3 novas testemunhas. Então, no caso de ser recebido o aditamento, dentro da modalidade de mutatio libelli, estabelecido no artigo 384, o parágrafo 4º desse mesmo artigo estabelece que nessa hipótese cada parte poderá adicionar mais 3 testemunhas. O Ministério Público no próprio aditamento e a defesa dentro dos prazos de 5 dias para ela se manifestar. Nesse parágrafo 4º também, é determinado que, ao sentenciar o feito, o juiz ficará adstrito aos termos do aditamento recebido, ou seja, não poderá condenar o réu além dos limites do aditamento. Da mesma maneira, se for efetuado aditamento que modifique o próprio tipo penal, não apenas as qualificadoras ou causas de aumento, o juiz não mais poderá condenar o réu pela imputação originária. Então, o que estava sendo processado por receptação de um veículo e a vítima, numa situação hipotética, vamos imaginar que está sendo processado por receptação de um veículo a vítima, e a vítima, na audiência, o reconheça como o autor do roubo do automóvel. O Ministério Público deverá aditar a denúncia para alterar a curação de crime de roubo. Assim, tendo sido recebido esse aditamento, não mais poderá o juiz, por qualquer razão, condenar o réu por receptação, apenas pelo crime de roubo, se assim o entender. O procedimento explicado não precisa ser adotado, no entanto, e tampouco há possibilidade de novas testemunhas serem arroladas, quando o aditamento é feito apenas a fim de serem corrigidas eventuais omissões de denúncias ou queixas que não impliquem alteração na acusação, ou, por exemplo, aditamento para corrigir a data ou o local do crime.
No caso de provocação judicial da manifestação do Ministério Público, a fase do artigo 384 está prevista dentro do Código de Processo Penal, no capítulo da sentença. Em redação originária, a iniciativa de baixar os autos para o Ministério Público realizar o aditamento era do juiz. Já na lei, com a Lei 11.719 de 2008, foi alterado esse dispositivo, não mais sendo mencionada que a iniciativa seja do magistrado, dispondo que é o Ministério Público que deve verificar a existência de elementar ou circunstância não descrita na denúncia e tomar a iniciativa de proceder ao aditamento. Na prática, contudo, caso o promotor não tenha se manifestado a respeito por iniciativa própria, não obsta que o juiz o provoque, apontando as provas que entende capaz de gerar a alteração das acusações. Nesse caso, se o promotor efetuar o aditamento, o processo seguirá de forma já estudada. Caso, porém, o promotor deixe de fazê-lo e o juiz discorde da manifestação, será aplicada então a regra do artigo 28 do Código de Processo Penal, encaminhando os autos ao Promotor-Geral de Justiça, a quem incumbirá dar a palavra final quanto à necessidade de aditamento. É o que expressamente dispõe o artigo 384, parágrafo 1º do CPP. Nos crimes de ação privada exclusiva, também é possível aditamento por parte do querelante, mas caso este não faça de forma espontânea, não pode o magistrado fazer de ofício, não pode provocar essa manifestação. É possível o aditamento da denúncia ou queixa em outros momentos processuais. O artigo 384 do Código de Processo Penal regulamenta o aditamento ou queixa ao término da instrução. Todavia, o artigo 569 desse mesmo código permite que o aditamento seja feito em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença. Caso o aditamento provoque alteração na tipificação e, por conseguinte, na pena aplicável, o juiz deverá intimar a defesa. A prescrição antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é regida pelo máximo da pena prevista em abstrato. Então, se alguém for condenado por um surto simples, cuja pena máxima é de 4 anos, a prescrição opera em 8 anos se não for proferida sentença dentro desse período, conforme estipulado pelo inciso 4º do artigo 109 do Código Penal. Entretanto, se a denúncia for editada para furto qualificado e recebido o aditamento, o prazo prescricional passará a ser de 12 anos, porque a pena do delito qualificado é maior, conforme estipulado no inciso 3º do artigo 109 do CP. É preciso também salientar que a prescrição ocorre no dia estabelecido e não na data que o juiz a declara. Então, se o prazo vence em 20 de janeiro e o juiz só declara em 30 de maio, vamos botar um prazo maior assim, disse que a prescrição ocorreu em 20 de janeiro, porque ele só declarou depois do prazo de prescrição. Então, nesse exemplo, se já tinham transcorrido 8 anos desde o recebimento da denúncia pelo furto simples, mas a prescrição ainda não havia sido declarada pelo juiz, o aditamento posterior para o furto qualificado não pode mais ser admitido, ainda que surja prova qualificadora, porque o fato gerador da prescrição do furto simples já tinha se verificado. Naquela data, ainda não havia sido feito o aditamento. O recebimento da denúncia ou queixa é causa interruptiva da prescrição, já o aditamento não possui o mesmo efeito quando consistir no acréscimo de elementar, de furto para roubo, por exemplo, qualificadora ou causa de aumento de perda. Todavia, se consistir na modificação do próprio fato narrado, haverá consequências quanto à prescrição. Suponha-se, então, que uma pessoa denunciada por receptação de veículo, denunciada porque ciente da procedência criminosa, o conduzia em 15 de julho de 2009. Com o recebimento da denúncia, interrompeu-se a prescrição e começou novo prazo a correr. No dia da audiência, entretanto, o réu, mostrando-se arrependido, confessa que foi o verdadeiro autor do furto praticado em 10 de dezembro de 2008. O promotor terá de efetuar aditamento para imputar a ele o crime de furto, que é outro fato ocorrido em outra data, e excluir o de receptação. Então, essa hipótese é chamada de aditamento, mas, em verdade, trata-se praticamente de uma nova denúncia, permanecendo nos mesmos autos.
Nesse caso, torna-se sem efeito a interrupção da prescrição anterior, pois ela se refere a novo fato, a outro fato, que, aliás, não foi provocado em juízo. Daí porque temos as seguintes consequências. Primeiro, o aditamento para o crime de furto só será possível se não ocorreu prescrição a contar da data da subtração. E, caso efetuado o aditamento pelo crime do furto, o recebimento, então, interromperá a prescrição. Se, em razão do aditamento, passa a ser possível a suspensão condicional do processo, estabelecida no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, o próprio representante do Ministério Público deverá efetuar a proposta que, uma vez aceita pelo réu e homologada pelo juiz, obstará o prosseguimento do feito, que só será retomado caso a suspensão seja revogada. Caso o Ministério Público tenha tomado a iniciativa de efetuar o aditamento, mas o juiz tenha rejeitado, que é o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 384, o processo prosseguirá. Esse prosseguimento, todavia, pressupõe que a rejeição do aditamento tenha transitado em julgado. Então, com efeito, a doutrina e a jurisprudência apontam que, por interpretação extensiva do artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita o aditamento. Então, se após a rejeição o Ministério Público tiver recorrido, deve-se aguardar a solução do recurso para se saber em que termos a ação penal prosseguirá. O tribunal, caso dê provimento ao recurso em sentido estrito, deve receber o aditamento e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para as formalidades legais. Nova audiência para o artigo das testemunhas, novo interrogatório, novos debates e julgamento, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 384. E aí, por fim, se em razão do aditamento o juiz entender que o fato agora narrado é de competência de outro juízo, deve haver a remessa para esse outro juízo e deverá ser encaminhado, então, os autos para prosseguimento, conforme parágrafo 4º do artigo 384 do Código de Processo Penal. Agora eu vou falar um pouco sobre as sentenças incongruentes e as classes de incongruência. Quando o juiz modifica o fato processual sem observar as regras anteriormente abordadas, estamos diante de uma sentença congruente, cujas classes de incongruência podem assim ser classificadas. Incongruência por extra petita. Quando o juiz julgar fora do que foi imputado ao réu, atua de ofício, violando o contraditório e o sistema acusatório. Dependendo do caso, poderá ainda haver a violação do direito de defesa, mas ele é contingencial em relação à configuração da nulidade. É uma sentença extra petita aquela que o juiz, sem prévio aditamento do Ministério Público, altera o objeto do processo penal, ou, mais especificamente, diante de uma mudança do fato processual, não respeita o necessário contraditório e a regra do artigo 384 do Código de Processo Penal. Um exemplo típico de sentença extra petita é a acusação por receptação dolosa e a condenação do réu por receptação culposa, sem prévio aditamento do Ministério Público. Observe-se que a relação não é de menor a maior, pois dolo e culpa não são dois níveis do mesmo elemento, senão conceitos completamente distintos e que alteram o fato processual. Não é mera alteração da tipificação, senão reconhecimento de uma situação fática diversa daquela descrita na acusação. Incongruência por citra petita é quando a sentença fica aquém do que foi pedido, não havendo a necessária manifestação judicial acerca da integralidade da pretensão acusatória. O juiz, dentro do livre convencimento motivado, pode condenar ou absolver o réu de toda ou de parte da imputação, mas não pode deixar de julgar qualquer dos fatos alegados. Incongruente a sentença citra petita, que condena o réu pela figura simples, sem justificar o afastamento da qualificadora. No mesmo erro incide o juiz que, diante de vários fatos imputados ao réu, condena ou absolve por apenas um ou alguns deles, sem julgar a totalidade da acusação. Essa violação da regra da correlação demonstra novamente que o Instituto está essencialmente a serviço do contraditório e do sistema acusatório, pois a sentença será anulada ainda que não tenha ocorrido qualquer prejuízo para a defesa. Elementar que, para tanto, deverá haver recurso do órgão acusador. A violação da regra da correlação conduz à nulidade absoluta nos seguintes termos. Quando a sentença citra petita, o juiz julga menos do que deveria em relação à imputação, violando o disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e gerando a nulidade prevista no artigo 564, inciso 3, a linha M do Código de Processo Penal. No caso de sentença extra petita,
o juiz julga fora da imputação, violando os artigos 5º, inciso 55 e 129, inciso 1 da Constituição, causando nulidade prevista no artigo 564, inciso 3, a linha A, do Código de Processo Penal, pois está condenado sem denúncia em relação àquele fato. Quanto à extensão da nulidade na sentença, em decorrência da violação da regra da correlação, há que se analisar caso a caso, pois nem sempre a nulidade será total. Isso porque, se vários são os fatos imputados, é perfeitamente possível que o juiz julgue alguns com plena correção e, por exemplo, apenas em relação dos fatos, decida extra ou citra petita. Nesse caso, a nulidade da sentença é parcial e restrita ao fato processual em que se operou a incongruência. Em qualquer caso, há que se verificar o nível de contaminação. Para concluir o presente trabalho, é importante destacar que um processo penal justo é o que nossa Carta Magna de 88 visa garantir ao acusado, por meio da concreção do princípio devido processo legal, o processo em que as garantias maiores do tema acusatório são observadas, segundo os princípios mencionados no início deste trabalho. Será, pois, garantia para a sociedade e para o acusado que o Estado possa atribuir um fato ou mais de um fato, sempre com todas as suas circunstâncias, como refletido acerca do artigo 41 do diploma processual vigente, ainda que ao final um deles somente reste comprovado e subsista com a emergência de uma condenação. Importará se ao acusado foi concedida a liberdade plena de se defender, em todas as suas formas, valendo-se de todas as medidas cabíveis, segundo o direito, dos dois fatos assim imputados. O processo penal justo é um processo garantidor e obediente à justa ampla defesa, ao princípio da congruência ou correlação entre acusação e sentença, revela uma das facetas do relevante princípio do contraditório. Assim aqui, concebida a correlação entre a acusação e a sentença, sempre que evidenciar-se a primeira clara, determinada e precisa, ainda que alternativamente, a sentença guardará as mesmas qualidades, porque conterá o julgamento claro, determinado e preciso, sem qualquer surpresa para o acusado. Afinal, este sempre terá tido acesso livre a todas as circunstâncias de todos os fatos que lhe são atribuídos. Eis aí um processo justo, arrimado na imparcialidade do julgador e no perfeito contraditório, ou seja, na oportunidade ampla de defender-se de tudo quanto que lhe está sendo atribuído. Cândido Dinamarco registrou que poder, autoridade e liberdade são dois polos de um equilíbrio que, mediante o exercício da jurisdição, o Estado procura manter. Esclarecemos que as palavras de Dinamarco nos servem para recordar em que terreno o Estado pode e deve mover-se, e, de certa forma, em que medida tem esse Estado que ser garantidor do contraditório e assim também da congruência entre a acusação e a sentença. É bem tormentoso, ousamos dizer, depois da análise feita, escrever exatamente qual é esse caminho, qual a medida, principalmente porque as garantias, os princípios elencados são básicos do sistema acusatório, pois que incertos no processo penal justo não são absolutos, são relativos. É nessa relatividade, com o aspecto teleológico do processo, que tem vez a dialética e aparecem como cristalinas as analógicas linhas de Adalto Suanes. Dentre os direitos humanos fundamentais, sobressai aquele concernente à liberdade física. Não se ignore que o conceito filosófico de liberdade é sempre relativo. Como ilustramos Arures, imagine-se um macaco que, tendo estado dentro de uma gaiola, dali foge. Aparentemente, conquistou ele sua liberdade. Ocorre que tal gaiola se encontra dentro de um quarto, cuja porta está fechada. Livre, mas não muito. Ao ser aberta a porta, ele se escafede, passando a circular livremente por toda a casa, cuja porta, no entanto, estava trancada, o impede de sair à rua. Novamente livre, mas não muito. E assim a hipótese pode se ir desdobrando até o momento em que nosso personagem, escautelado no alto de uma árvore, contempla a lua e a impossibilidade de voar até ela. Livre, mas não muito. Concreção processo penal justo será uma conquista, conquanto não exata, não absoluta no dia a dia, tanto da sociedade quanto do acusado, e o resultado será fruto do contraditório e da congruência. Esse foi o nosso trabalho, tentamos trazer um pouco do que o professor tão brilhantemente ensinou em sala de aula, esperamos que tenham gostado. Obrigada!